nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser mais coisa que no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, estamos aqui em mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Estamos aqui com esse time de pastoras para nós comentarmos a respeito dessa nova temporada do programa Batom e Bate-Papo, que é Digo Fraco, Eu Sou Forte. Nós estamos trabalhando esse tema com base nesse livro, que foi um tema de uma conferência nossa e que diz muito respeito ao nosso Ministério com Mulheres e Crianças. Você vai conferir a cada um desse programa da nova temporada. Só lembrando a você que esse programa é repetido na rádio no sábado às 20 horas, também fica gravado no Instagram da pastora Márcia e no canal do YouTube. E vale a pena conferir, não só uma vez, mas mais vezes. Nós estamos falando sobre a força do fraco. Nós comentamos no programa anterior a respeito que a força do fraco é a graça de Deus. Mas hoje nós vamos falar que a força do fraco é a justiça de Cristo. E eu já quero receber aqui cada uma dessas pastoras, começando pela pastora Márcia. Que bom que a senhora veio, pastora. O que seria esse programa? O que seria? Que bom estar aqui novamente no Batom e Bate-Papo Cast. Olha, esse tema é maravilhoso e não é à toa que ele está escrito na Bíblia há quase 2000 anos, né, falando a respeito da fraqueza. E eu quero reafirmar o que eu já disse no programa anterior, em que nós falamos sobre a força do fraco, que é a graça de Deus. E Deus é atraído pela nossa fraqueza. Você não acha isso incrível? Eu acho isso incrível, porque nós ficamos o tempo todo tentando ser fortes. E até ouvimos isso, né? Mas é aquela ideia de que você tem que ser forte na sua força. Mas, na verdade, Deus é atraído pela sua fraqueza. Isso aconteceu com Cristo. Isso. Porque Cristo afirmou em João 12, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Exatamente. Como isso é possível? No momento de maior fragilidade de Cristo como homem, que era quando ele estava ali crucificado, ele estava se referindo àquele momento, né, em que ele seria crucificado. Então, ali é que ele estava mostrando a força. Bem, na verdade, ali era a fragilidade do homem, porque os nossos pecados foram colocados nele. Mas é ali que nós vemos se manifestar a justiça de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E amém. Pela graça de Deus, você está aqui, né, pastora Dal? 100% pela graça. A senhora também, pastora Marília, seja bem-vinda. Amém. Aleluia. A justiça de Cristo, né? Coisa poderosa, nós vivemos nessa realidade, nessa verdade. Isso, e essa justiça, ela pode ser acessada, porque alguém já cumpriu a justiça de Deus. Esse alguém é Cristo. Queria que vocês comentassem sobre isso. Eu queria só perguntar para a pastora Márcia uma coisa que eu sempre percebo nas pessoas. Elas vivem num mundo de merecimento. Para passar no vestibular, para escola, trabalho, elas precisam merecer. Como lidar com isso, pastora? Com a justiça própria que existe dentro de cada um, né? Porque já vive com essa justiça própria o tempo todo. Na verdade, essa é a definição do que é justiça própria, é merecimento. Agora, quando você coloca isso para merecer a bênção, isso não funciona mais. Já não se aplica. Não se aplica, porque nós não merecemos a salvação. Mas nós recebemos pela graça mediante a fé, por crermos na obra da cruz, por
por crermos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Agora, nós também não merecemos nenhuma outra bênção. Nenhuma. Então, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu mereço, porque eu orei. Eu mereço porque eu jejuei, eu mereço porque eu sou bom, ou sou melhor. Não, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Isso. Então, mesmo crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, a pessoa pode ser orgulhosa, soberba, se achar boa, merecedora. Boazinha, né? Então, a gente vê muito isso dentro da igreja, até em casamentos, né? Então, que um acha que é melhor do que o outro, por muitas razões. Às vezes porque tem um curso superior, Isso. às vezes porque um tem dinheiro, o outro não tem. Fala melhor, né? Fala melhor, então tem muito mais habilidade. Às vezes um outro é mais tímido, mais calado. Então, não funciona assim com Deus, né? Com Deus é a nossa fraqueza, é você reconhecer que você não merece. Uma vez que você reconhece que você não merece, mas... Aí vem o mas. Mas você é salvo e você está em Cristo e Cristo merece. Isso. Então, através de Cristo, você agora pode merecer todas as bênçãos ou receber todas as bênçãos. Porque lá em Efésios também tem uma afirmação que diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Isso. Aí você fica pensando, mas todas? A maior bênção é a salvação. E com a salvação, nós recebemos tudo que Cristo tem. A cura, a prosperidade, a alegria, Isso. tudo. Então, nós temos ali em Cristo todas essas coisas. Agora, nós vamos experimentar, isso vai se tornar realidade na nossa vida, à medida que nós temos também revelação. Exatamente. Você tem que crescer em revelação, que é enxergar as coisas através do ponto de vista de Deus. Então, quanto mais você conhece a Cristo, mais revelação você tem. E quanto mais revelação você tem, mais bênção você experimenta. Então não é só revelação da graça de Deus, é revelação também da justiça de Cristo. Exatamente, nós vamos falar sobre isso. Eu acho que é só justiça de Cristo. quem crê, pastora, nessa justiça, que se vê como fraco. Porque se eu não creio, se eu não sou fraco o suficiente para crer, eu não vou receber. Não precisa da justiça de Cristo. Exatamente. Porque ele já tem a sua própria justiça. Exatamente. Então, se você acha que você pode fazer alguma coisa, Deus vai deixar você fazer. Mas quando você fala, eu não posso fazer, aí Deus entra em cena. Então, abrir mão da justiça própria é você abrir mão da sua própria força, mas também do seu merecimento. Agora, é muito importante também entender o que é a justiça de Cristo, né? Porque a justiça de Deus que se manifestou ali em Cristo, ela é, de uma maneira simples, é ser declarado sem culpa. Ai, que trem bom de ouvir. Então, lá em Romanos 3:23, Deus colocou todos no mesmo nível, quando falou todos pecaram. Então, ali ele estava dizendo que todos nós, todo ser humano, foi colocado em Adão. Quando Adão pecou, ele nos representou. O que parece uma Por injustiça, ser o primeiro né, pastora? homem. Parece uma injustiça, né? Quer dizer que Adão pecou, eu já nasci no pecado, né? Muitos falam, mas é injusto, não foi eu que pequei? Exatamente. E agora eu vou receber a dívida, vou herdar a dívida? É exatamente isso que aconteceu. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então nós nascemos já com a tendência para pecar. Você não se torna pecador no dia que você comete Pecou o primeiro a primeira pecado, mas você já nasce com a natureza pecaminosa, por isso todos pecam. Agora, tem o outro lado também, porque Deus também nos colocou em Cristo. Aleluia. Lá na cruz, Cristo também nos representou. E Cristo, Jesus nunca pecou. No entanto, ele foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados. E ali ele nos representou. E ele nos deu a sua justiça, ou seja, ele não tinha culpa.
ele foi declarado inocente. E nós recebemos o veredito de Deus. Agora, porque você crê em Cristo, você é declarado sem culpa, assim como Cristo. Você agora é inocente. É isso Aleluia. que eles chamam de a grande Agora, me troca diz do uma Calvário? a grande troca do Calvário. Agora, me diz Ah. uma coisa, Marília. Isso também não é justo. Não é. Nem um Não pouco. é justo. Porque nós também não praticamos nenhum ato de justiça Para nos para tornar receber esse perdão e esse veredito. É verdade. Mas nós recebemos sim, É pela verdade. fé. Porque é assim que Deus trabalha, Amém. na cruz. Essa é a grande troca do Calvário, E a Valéria. Bíblia fala que onde abundou o pecado, né, pastora? Superabundou a graça. É verdade. Esse Romanos 5,20. É poderoso Eu amo esse demais. versículo. Pastora, porque mas é aqui... como se Deus viesse sobre todos os pecados, sobre tudo que aconteceu e dissesse, não, a minha graça é muito maior. Né? Tudo que você cometeu foi grande, pois é, agora a minha justiça vai levar você a fazer atos de justiça muito mais, em uma amplitude muito maior do que o pecado. Olha, eu acho tão precioso essa afirmação aqui que a Marília falou, né? É, A graça é muito maior. É, exatamente. Porque muitas pessoas não vêm para Cristo porque elas se julgam muito pecadoras, né? Elas falam, não, o meu pecado, eu fiz coisas terríveis demais. Não, isso aqui eu tenho que melhorar primeiro. Eu tenho um exemplo, eu meu tenho que pai, consertar juiz. primeiro, depois Falou, eu não vou. vou não, não consigo. Pois é, porque ele olha o tamanho do pecado dele. Olha, Exatamente. talvez seja mesmo, a gente nem sabe, né? Eu penso que tem uns que pecam mais do que outros. é. Tem pecados que são mais sérios, né, do que outros. Mas nenhum pecado é maior do que a graça. É Amém. verdade. Poderoso Amém. demais. Senhora ia comentar Eu- algo, pastora Dalva? Tiago 4,6, ele fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Eu acho esse texto tão interessante, porque ele fala que, mas a graça vem sobre o humilde. Quer dizer, o soberbo, ele é resistido, porque ele acha que ele pode. Mas aquele que vê que não pode, que é humilde, ele recebe graça. É É verdade. muito interessante, né? É, Saber e disso. o humilde aí é em todos os aspectos, né? Isso. Eu estou me lembrando de O um exemplo humilde aqui. é aquele que se considera indigno. É. Falei, eu não mereço, mas eu vou pela fé. Isso, Em outras uma palavras, criança. cara de pau mesmo. É, vou pedir. Ele não fez, mas ele vai lá receber, É. porque ele crê. Isso. Então esse realmente recebe algo de Deus. Tem um exemplo que nós todos aqui tivemos a graça de Deus de experimentar, que é quando a gente leva as crianças para o encontro com Deus e a gente fala para elas, e elas vão depositar todos os pecados dela na cruz de Cristo e vão cruzar aquela cruz ali e elas recebem uma frase, tudo se faz novo. A criança é muito literal, ela é muito humilde, né? Ela tem uma fé simples demais, irmã. Recebe. Porque, gente, quem que não gostaria de deixar coisas ruins para trás, pastora? Né? Porque, assim, tudo que fizeram comigo, tudo que eu fiz com as pessoas, ficar para trás, tipo assim, passar limpo, igual Tudo que a se pastora fez Márcia novo, fala. né? Tudo se fez. Gente, essa oportunidade, eu não sei quanto a vocês. É poderoso O dia que eu demais. descobri que tudo que eu fiz no passado ficou para trás e que, sabe assim, limpou. Eu tenho um Ai, exemplo que do coisa encontro de maravilhosa, crianças. uma que vida nova. eu nunca vou esquecer, que realmente cabe exatamente o que você está falando. Porque a gente fala sobre isso no sábado de manhã, né? É. Ensinar eles a não viver mais no pecado, porque eles já estão em Cristo, e que o pecado tem consequência, e eles anotam, né? Ali Isso. naquela folha, quais que eram os pecados. Mas ali, quando eles anotam, a gente já ensinou que Jesus já perdoou, porque eles já aceitam Jesus. Então, aquelas notas é só um registro. Sim, Mas quando eles vão colocar ali aqueles pecados na cruz, sim. eu me lembro que a gente foi chegar para uma criança que o papel dele estava em branco. E aí ele falou, Nossa, ele mas acreditou tudo. você não entendeu nada. A gente falou para você escrever aqui os seus pecados, porque a gente vai fazer algo com ele, né? Nunca Ele aconteceu falou, isso mas comigo. vocês não ensinaram que Jesus já perdoou? Então não tem que escrever pecado nenhum, porque eu ele já fui entendeu. perdoado. Isso é fé. Que coisa mais linda. É Eu olhei verdade. e falei, gente, É verdade. esse entendeu. Então a né? gente E acessa creu. a justiça de Cristo é pela fé também. Entendeu e creu. É tudo pela fé, né? Deus age onde há fé. Isso que nós temos que entender. A fé não é apenas para a salvação, mas é também para você viver a vida cristã abundante. Então, isso que a gente mencionou aqui, né, sobre a cruz. Sim. Você tem que entender, você que já recebeu Jesus na sua vida, que nasceu de novo, é muito importante
frisar isso, porque a base da vida, né, da nova vida, é o novo nascimento. Então, a graça de Deus se manifesta para os filhos de Deus. Amém. Ou seja, aqueles que nasceram de novo. Porque você precisa crer na obra de Cristo. Então, Isso. tudo é em Cristo. Tudo que Deus faz é em Cristo. E através de Cristo. Deus não faz nada diretamente em nós. Então, nós falamos aqui no início. Então, Deus nos colocou em Cristo. Da mesma maneira que nós estávamos lá em Adão, primeiro homem, porque Adão pecou, nós herdamos também o pecado dele. Então, Deus também nos colocou agora em Cristo para resolver aquele problema do pecado. Então, duas coisas importantes que a gente tem que entender: o que é estar em Cristo? Porque às vezes a gente fala essa expressão, a pessoa fala, não sei exatamente. Exatamente. Primeira coisa que você tem que entender é que quando Cristo morreu, você morreu com ele. Então, Jesus foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados? Sim, ele era um substituto. Aquela dívida não era dele, porque ele nunca pecou. Isso. Mas ele pegou a nossa dívida, ele foi lá como nosso representante, morreu por nós. Mas ele não foi sozinho, ele nos levou com ele. Então a Bíblia fala que nós morremos também em Cristo. O que morreu? Aquela velha natureza. Isso. Que nós nascemos com ela. Então nós morremos com ele. Então isso é estar em Cristo. Então ali encerrou aquela história, aquela dívida que nós tínhamos com Deus e que era a razão da separação. Todo homem estava separado eternamente com Deus. Jesus veio para resolver esse problema. Agora tem um outro aspecto de você se ver em Cristo, que é a ressurreição. Então ainda bem que a história não Porque parou lá, né? Jesus morreu, mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Então, e quando ele ressuscitou, nós nós ressuscitamos com ele. Mas E então, ali, quando nós ressuscitamos, nós já ressuscitamos com a vida de Deus em nós. E ali nós ressuscitamos agora e recebemos a justiça de Deus em Cristo. É estar em Cristo. Em Cristo, que quer dizer, você foi declarado sem culpa, inocente. Por isso que agora nós estamos em paz com Deus. E podemos reinar pela na fé. Mas vida. então quer dizer que se Cristo está assentado nas regiões celestiais à destra de Deus, nós estamos também? Claro, ué. Isso aí já é outra isso é bom parte. demais. A gente vai falar disso depois. Essa É aí porque eu já já estou lá na frente, sereno. Mas você estar percebe o tanto que é assentada. importante você entender em Cristo? Sim. Porque poder. eu me lembro, eu já era crente, mas assim, quando eu comecei a ouvir sobre a obra da cruz de uma maneira bíblica, como Paulo explica, tudo era muito novo para mim. Porque eu ficava pensando, gente, eu morri com Cristo, Eu mas estou viva? quem morreu? Quem morreu exatamente? O velho homem, a carne? São muitos termos que a Bíblia Sim. usa. Eu não entendia. Mas à medida que eu fui ouvindo, eu fui compreendendo. O entendimento veio dessa nova vida. E eu me lembro que tinha uma expressão que o Aloysio usava muito, né? Ele era o líder dos jovens, e ele falava o seguinte: não, agora volte o seu espírito para Deus. E eu pensava, o que seria isso? Aonde que eu levo meu espírito? Quem que eu volto para Volte Deus? o seu espírito para Deus. Volte-se para o seu espírito. Eu ouvi ele Não, falar isso. são expressões assim que é aquela coisa de você aprender o que é o espírito, como que você faz isso, olhar para Cristo. Hoje nós falamos isso, olhe para Cristo. Então, esse entendimento de você estar em Cristo, de que você morreu com Ele, você ressuscitou com Ele, e que agora você tem uma nova vida em Cristo, é fundamental para que nós possamos entender essa afirmação. A força do fraco é a justiça de Cristo. Porque é só o fraco que depende da justiça de Cristo. O Ok. forte não. Nós vamos para um pequeno intervalo. Não esqueça, a força do fraco é a justiça de Cristo. Voltamos já já. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira.
Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Você sabia que esse é o livro que vamos estudar juntos no Discipulado de Mulheres? Não existe nada melhor do que começar o segundo semestre com os nossos discipulados alinhados com a mesma palavra, direção e propósito. Ah, e eu vou te dar uma dica. Se você e o seu discipulado garantirem um livro pelo site no Pix, vocês vão ganhar um desconto, viu? E não esquece de levar junto um marca-página que vai te ajudar muito na leitura e o livreto de confissão para vocês confessarem juntas a palavra. Acesse a amspublicações.com.br e adquira o seu. Ainda devemos viver com base na lei? Como que a lei se tornou obsoleta? Se a lei não é mais para nós hoje, então o que nós devemos seguir? Vocês têm dúvidas como essa? Então o livro A Supremacia da Graça é para você. Mergulhe no estudo simples e profundo no livro de Hebreus e entenda verdadeiramente o que é caminhar na graça. E se você é líder Kids, não pode deixar a sua bolsa vazia. Garanta todos esses produtos no site da AMS que aparece aqui na tela. Hoje, nesse Batom e Bate-Papo Cast dessa nova temporada, Digo Fraco, Eu Sou Forte, estamos falando que a força do fraco é a justiça de Cristo. Interessante que agora, quando a gente entende isso, todo mundo quer ser fraco, né? Não sei. Eu quero ser fraca, Espero porque eu que quero a sim. justiça de Cristo. Olha, a minha não é boa. O que vocês acham? Você quer a sua justiça? Não, a minha não, mas assim, eu acho que a maior dificuldade não é querer ser fraco, é ser fraco. Porque às vezes a gente até quer ser fraco, mas a gente não é. Muitas vezes a nossa força se manifesta. A gente quer usar da nossa força e não depender de Deus. Eu acho que esse é um grande desafio. Querer é uma coisa, né? Mas é. não é questão de querer, porque até o querer já é baseado num esforço próprio. Nossa! É pela fé. Porque mesmo. quando você fala eu quero e eu vou ser, significa que você vai fazer algo. É verdade. Nós temos que entender em Isso. relação à justiça de Cristo que as nossas boas obras, elas não nos tornam merecedores. Uhum. Né? Nós não merecemos nada porque nós nos comportamos bem, mas nós recebemos por causa daquilo que Cristo fez. Pastora, Então, toda vez que eu vou orar, eu vou diante de Cristo confiado na justiça dele, não no que eu fiz. Não é porque eu estou jejuando que agora eu vou e recebo. Uhum. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta uma vez, numa ministração sobre esse assunto, e eu coloquei exatamente essa questão do jejum como um exemplo. É um bom Porque exemplo. o jejum, ele é bom e necessário para nós. Sim. Porque o jejum, você separa um tempo até para orar mais, para ler mais a palavra, para estar reunido com os irmãos. E é claro que isso nos leva a exercitar o espírito. Uhum. Mas o jejum em si mesmo, ele não tem poder. Mas muitos pensam que no final do jejum, de 21 dias de jejum, por exemplo, como é a nossa prática na videira, aí você chega no final do jejum, você se sente assim, agora eu estou preparado para receber a bênção. é verdade. E aí você vai lá no último dia do jejum, o pastor convida você para ir à frente, Isso. para entregar o jejum e para você declarar os seus alvos ali. E a pessoa vai com fé. Mas muitos acabam se apegando à justiça própria. Eu jejuei, porque Agora eu eu mereço. jejuei, eu Como agora se o jejum fosse uma obra, né? sou merecedora. Não, Deus agora é obrigado a te dar o cumprimento daquela promessa, porque você jejuou. Às vezes não fala, mas sente isso. E eu fiz então uma pergunta ali para o público. Né? Falei, olha, me diz uma coisa, se nesse jejum você até tentou fazer o jejum, mas não conseguiu, teve dia que você quebrou o jejum, um dia você jejuou, no outro você não jejuou, você queria participar de todas as reuniões da igreja, Não conseguiu. não conseguiu, você foi em uma, falhou duas. No último dia, o pastor faz o apelo no culto para todos irem à frente, receber uma bênção. Eu perguntei, você tem coragem de ir? Alguns não têm coragem. Bem, a grande maioria que balançou a cabeça disse que não, né? Que não iria. Por que que não iria?
Porque ele não se sente o quê? Merecedor. Merecedor. Ele não Exatamente. fez o jejum Porque como acho que foi uma deveria. troca, né? Ele não orou tanto que deveria. Isso. Ele não leu o livro, ele não, talvez nem na célula não participou de uma maneira assim mais efetiva. Percebe? Sim. Assim, eu não estou dizendo que isso justifica fazer um jejum e viver relaxadamente. Não é isso. Uhum. Mas isso demonstra a maneira como, muitas vezes, nós nos relacionamos com Deus, Isso. com base na nossa justiça própria, e não confiados na justiça de Cristo. Pastora, a justiça própria, ela é algo realmente que eu acho que nós lidamos com ela todos os dias, né? Eu falo que de vez em quando eu me identifico muito com o irmão do filho pródigo. Né? Eu falo, gente, eu tô parecendo o irmão do filho pródigo. Mas é verdade, porque às vezes é como esse livro, esse papel. Esse livro é Cristo, esse papel sou eu. Eu estou em Cristo. Para salvação, é fácil crer nisso. Está valendo, Está né? valendo, eu creio, porque eu não posso conseguir minha salvação, é difícil. Mas para receber uma obra, uma bênção, eu já não creio nisso mais, aí eu preciso fazer algo. É o que Paulo fala, né? Ele fala, vocês começaram tão bem na graça para serem salvos. E agora quer continuar na lei. Vocês estão indo para a lei, agora vocês estão querendo receber as bênçãos por meio da obediência própria, do sacrifício. Então ele fala, não é assim, permaneça na graça. Eu gosto muito da história do amado coração. O amado coração porque é o amado coração, muito ele querido. é ali um retrato da nossa própria história, né? Do que aconteceu ali no Éden. Reflete com totalmente. O primeiro homem e a primeira mulher. Então todos nós estávamos ali. Se estivéssemos em Adão, se fôssemos, né? Nós teríamos feito a mesma coisa. Teríamos. Né? Não faríamos diferente. Mas a história do amado coração, ela fala da justiça própria, sem usar esse termo, né? Porque ele foi criado por Deus, então Deus fala com ele para não se sujar, mas ele acaba ali se envolvendo e ele cai na lama. Então ele se sente culpado, ele então é expulso do jardim. Então ele se sente completamente impotente de voltar a ser o que era antes, sem pecado. Então tudo havia mudado na vida dele. Ele era agora exatamente o que Romanos fala, né? Todos pecaram. Separado. E carecem da glória de Deus. Estava separado. Mas Jesus veio. Amém. Então Jesus veio, ali é a expressão da graça. Aí quando ele encontra Jesus, ele fala, mas por que você vai por causa de mim? Né? Ele fala, porque eu te amo. Então, eu vou pagar pela sua dívida. E ele crê. Então, ali acontece a obra, né, do novo nascimento. Isso. E ali Jesus paga a dívida e o amado coração recebe a justiça de Cristo. De Cristo, que é a declaração sem culpa. Inocente, né? Agora imagina você viver sem culpa. Isso não é maravilhoso? Oh, Jesus. Imagina você viver um casamento sem culpa. Pastora Marília, tem como é que tanto faz? cônjuge. Isso é a glória. E o problema do casamento é aquela cobrança, né, que faz você ficar debaixo de condenação o tempo todo. Pastor, eu quero te fazer essa pergunta, porque a justiça de Cristo é justamente o que foi declarado, que nós somos inocentes, nós somos justos, porque nós estamos em Cristo. Mas nós sabemos que nós temos um inimigo, e a Bíblia fala dele lá em Apocalipse. Né? Embora ele veio para roubar, matar e destruir, seu nome é acusador. Então, a acusação, muitas mulheres, eu acho que todas nós vivemos isso, né? Aquela culpa, aquele sentimento de culpa, de dívida, porque você não fez isso, ou porque você não foi bem sucedida ali na maternidade por alguma coisa, ou lidar com o marido. Como que nós vamos lidar com a acusação, sabendo na mente que nós somos justificados com Cristo, mas na prática, muitas vezes, as pessoas não assumem essa posição e vivem como culpados e derrotados. Olha, eu gosto muito de ler o livro de Romanos, porque fala de condenação. E ali tem declarações muito poderosas. Muito poderosas. E ali está escrito, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Amém. Então, está dizendo, é Deus quem nos justifica. Espera aí, mas você errou, você é culpado. Mas entra aqui exatamente o que eu disse, quando você olha para Cristo
e você sabe que você está em Cristo, então em Cristo não tem mais condenação. Sim. Então ali você pode crer pelo perdão dos pecados e pela justificação. A justificação é ser declarado sem culpa. Então você não é mais condenado, você agora é justo. Só que você é justo quando você faz coisas boas, mas você também é justo quando você faz coisas erradas. Como Essa assim? é uma dificuldade de entendimento. Não, porque a sua obra, Marília, não pode tornar você justa. Uhum. Então, o fato de você ser boa, ser bondosa, ser obediente, Não é eficaz. não faz você justa diante de Deus. Exatamente. A obra humana, a justiça própria, é impotente para nos fazer justos. Por isso, nós precisamos Da justiça. da justiça de Cristo, porque só Cristo é justo. Uhum. Da mesma maneira, a sua obra má não pode desfazer aquilo que Cristo fez. E Ele te deu a sua justiça. Isso é poderoso demais. Percebe? Uhum. Seja a obra boa ou má, ela não pode interferir Isso é muito na poderoso. sua justificação. É um fato, É. né, pastora Isso Márcia? é muito poderoso. Poderoso muito demais. Sabe uma Agora, coisa que- não é desculpa para a gente viver Errando. pecando. Não Sabe, é de quanto coisa... mais você tem revelação disso, Isso. mais você vive em paz. Não, e a pastora libera a nossa fé. Por que, Uhum. que eu creio? Que nós vivemos debaixo de culpa, de condenação, porque falta a revelação de tudo isso. Mas quando você tem revelação da justiça de Cristo, você ganha fé. Ganha fé porque se eu Com errei ali certeza. atrás, eu declaro, eu errei, mas eu sou perdoada, sou justiça de Deus em Exatamente. Cristo, eu posso liderar uma célula, É, posso expulsar um demônio, exatamente. porque não sou eu, é Cristo. Os testemunhos dos nossos irmãos, né? Nós estamos aqui na igreja há muitos anos, nós já vimos irmãos errar, falar para aquele ali, não tem mais jeito. Mas aí a gente vê Deus dar uma reviravolta na vida da pessoa. Eu mesma. Não é só você que de vez em quando parece o irmão do filho pródigo, não, viu, Dal? Eu Você mesma. compartilha. Ele ouvir e fala, gente, mas assim, Deus deu oportunidade para essa pessoa de novo? A gente não consegue conceber. Mas você sabe uma coisa que ajudou demais a mim? Não sei a vocês, pastoras. Ver a pastora Márcia falou, tem declaração muito forte em Romanos. Eu lembro uma vez que eu estava acusada demais, condenada demais por algo que nem foi eu que gerei. E eu lembro direitinho. Eu não sou de ficar abrindo Bíblia para ler, embaralhando não, mas esse dia foi no Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, assim, declarar essa verdade ajuda. Abrir a boca, né? Eu Tem acho uma que é. verdade, pastora Márcia, que é em Romanos 8, Romanos 11, 6, que fala assim, se é pela graça, já não é pelas obras. Uhum. Do contrário, a graça já não é graça. É o que a Então, pastora Márcia explicou, né? o Romanos está falando exatamente isso que a senhora Eu explicou. acho que as pessoas confundem muito, os crentes confundem muito, a questão de estado e posição. Uhum, isso. É preciso entender Exatamente. que a justificação é uma posição. Sim. Então, o que significa ser salvo? Ser salvo é ser colocado numa uma posição nova alta. Você foi tirado de uma posição e você foi colocado numa posição em Cristo. Você está dentro de Cristo agora. Não tem nada que pode tirar você de lá. Então, essa posição, ela é permanente, ela é eterna. Por isso que nós cremos na salvação eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Para sempre. Uma vez justificado, justificado para sempre. Então agora eu sou justo, mas não é porque eu pratico boas obras, mas é porque eu estou em Cristo. A posição. Então em Cristo eu sou lavado pelo sangue de Jesus todo o tempo. Oh, aleluia. Agora, e aqueles momentos em que eu me comporto mal? Aquele é o estado. Então o estado, ele é temporário, momentâneo. Então eu tenho momentos às vezes de raiva, então eu tenho momentos de tristeza, então às vezes eu tenho momentos que eu perco a paciência, tem momentos assim, mas é momentâneo, é o estado. Você tem que entender que o estado, ele não altera a sua posição. É temporário, né? Porque essa posição, quem conquistou não foi você, foi Cristo.
Então, não é você que mantém, é Cristo. Pastor, então quando Então, eu erro, isso é muito poderoso. Muito Isso aí. poderoso. quando eu poderoso cometo algum demais. erro, eu estou no estado errada. Mas na Não, posição sim, eu continuo nós em vamos Cristo. errar e, eventualmente, é o que João falou, se porventura alguém pecar, Sim. né, você tem um advogado. Aham. Então, Oh, qual que é o aleluia. seu advogado? O seu advogado é Cristo. Então, Cristo apresenta o sangue diante de Deus e fala, não, eu morri por ele. Eu paguei por esse pecado aqui Aham. também. Uhum. Esse pecado está incluído aqui no meu pagamento. E aí, Deus não pode aplicar a ira sobre você. Mas você tem que crer. É verdade. Por isso que o meu estado não pode mudar a minha posição. Quando eu chego diante de Deus para orar, mesmo que eu tenha acabado de discutir com alguém ou agido, às vezes, até de uma maneira errada, que não é apropriada para um Sim. filho de Deus, Sim. mas se você reconhece, igual a Marília falou, você está debaixo de condenação. O diabo fala, Você não, você não sabe pode, que Deus não vai você ouvir sua errou. oração, não. Você acabou de pecar. Você sabe que errou, ninguém precisa nem falar. Entende? Mas se você Sabe chega mesmo. diante de Deus e fala, Senhor, eu creio que o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Amém. E eu sou justa por causa da sua justiça. Eu confesso agora em fé, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa confissão é poderosa para te elevar à fé. Amém. Porque na dimensão do Espírito, tudo é por fé, você não está vendo É. nada. É. É tudo Mas por é fé. poderoso demais. É. Né? E você, então, é restaurado naquela hora. É por Pastor, isso mas não que... tem o contrário também? Aquelas pessoas que não recebem a justiça de Cristo porque elas se acham justas. Eu me acho muito É boa. por isso que nós estamos falando. A força do fraco é a justiça de Cristo. Não Quem à é toa. forte não precisa da justiça de outro. É. Não é verdade? Pastora, é por isso que lá em Hebreus 4,16 fala, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, a fim de encontrar graça e socorro para a ocasião oportuna. Por que que eu chego com ousadia? Porque eu chego com essa revelação de Isso. que eu sou aceita, que eu Posição, sou né? perdoada, que eu Isso. sou justa. Então, se eu chego com essa ousadia, eu vou ter fé, né? Uhum. Amém. A última pergunta, qual a importância de ensinar essas verdades poderosas para as nossas crianças? Qual vai essa ser pergunta vale $1 milhão de Qual dólares. vai ser o Marília. Vale o efeito programa. para o resto da vida delas, pastora? Exatamente. Bem, eu quero responder isso fazendo uma pergunta também para vocês e para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Sim. A mensagem do Evangelho da Graça tem transformado a sua vida? Completamente. Sim. Porque muitos, Sim. às vezes não creem e até zombam, né, quando falamos a respeito dessas verdades, da justiça de Cristo, de ser declarado justo. Uhum. Mas assim, muitos creem e estão experimentando e sendo transformados. Exatamente. Bem, então agora eu te pergunto, imagine se você soubesse isso desde a infância. Uau, Nossa. revelador. Quantas situações que você teria evitado na sua vida? Sim, com certeza. Quantos anos debaixo de condenação você teria evitado? Nossa, sofrimento. Porque muitos hoje estão sendo libertos da condenação, da justiça própria, depois de adultos. Eu, pastora. Você, Dalva, cresceu, se converteu numa igreja legalista, eu Sim. também, Fui liberta. né, onde você tinha vida que adulta. cumprir condições É, para você ser abençoado. sim. E naquele dia que você não estava dentro das condições, nem a ceia você podia tomar. É verdade. Não E é? perdi a salvação ainda. E a gente perdia Não, a salvação. misericórdia. Um dia salvo, outro estrago dia ruim. não. Muito Você nunca sabia se estava apto. Imagina se a obra de Cristo ia ficar à mercê Mas dos por quê? nossos. Porque tudo era baseado na sua obra. Exatamente. É E verdade. Na você se obra humana. esforçar mais. Isso. É. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Hoje nós vamos- estamos entendendo que a graça é isso. Amém. É não merecer, mas receber pela fé. Amém. Então a importância de ensinar o Evangelho da Graça para a criança é para que ela possa crescer nessa verdade e o diabo não encontre vantagem para roubar delas a bênção. Amém. Amém. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos ensinando para elas isso. Você é amado de Deus e porque você é amado de Deus, você é abençoado. E elas estão crendo. Por isso eu digo que essa geração de crianças, de adolescentes que estão crescendo nessa verdade, firmado, fundamentado
na cruz, em Cristo, eles vão fazer um estrago no inferno. Amém. Amém. Porque também eu creio numa palavra, uma Amém. frase que a pastora Luiz já falou, e eu sempre guardo ela no meu coração. Aonde o sangue é aplicado, a unção se manifesta. Amém. Amém. É verdade. Então, quando nós pregamos o evangelho da graça, a unção se manifesta de uma maneira muito maior. Amém. Amém. E é isso que está acontecendo com essa geração de crianças e adolescentes. Porque eles estão ouvindo o evangelho. Estão crendo nele. Eles estão manifestando a unção desde cedo. É verdade. Não é? É verdade. Nós vemos isso Amém. nas nossas células, Sim. nossos encontros de crianças, Sim. nos cultos. Sim. Por quê? Porque eles estão compreendendo a graça. Amém. O poder do sangue de Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Nada vai verdade. resistir essa Tomara que a gente geração. tenha uma mente simples e uma compreensão tão, assim, positiva como a da criança, né? Para receber. Pra Nós que crer, já né? somos nascidos de Para novo. crer. Isso. Eu quero que a pastora Márcia já conclua. A senhora tem liberdade para concluir com uma oração ou com uma frase, mas eu queria deixar uma frase aqui que também, assim como essa do pastor Luiz para a senhora, me marcou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas uma vez justificado, justificado para sempre. Amém. Porque a força do fraco é a justiça de Cristo. Amém. Eu também creio, né, e declaro isso, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez justo, justo para sempre, porque tudo é baseado no sangue de Jesus. Amém. Por causa do sangue de Jesus, nós somos completamente perdoados. E por causa do sangue de Jesus, nós somos justificados. Amém. Nós somos declarados Amém. justos diante de Deus. E é por causa de Cristo que nós também somos abençoados. Por isso que quando nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus, nós estamos nos apropriando Amém. das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Amém. É tudo pela fé. E precisamos ter essa revelação, sim. Eu quero ler só um trecho aqui que eu escrevi. Eu acho importante usar essas palavras para que fique mais claro, que diz assim: a obra de Cristo é mais poderosa do que as nossas obras. Assim como as obras dos filhos de Adão não podem fazê-los justos, as más obras dos filhos de Deus não podem alterar a sua posição de justos diante de Deus. Amém. Eu vou orar e abençoar você, para que você possa ter revelação dessas verdades. Amém. Porque é isso que nos traz segurança, sabe? É isso que nos traz paz. Você pode deitar todos os dias em paz, Aleluia, Jesus. sabendo que você está em Cristo e que você vai acordar e que você vai continuar em Cristo. Amém. Amém. E que o amor de Deus não muda, Amém. independente das suas obras. Aleluia. Amém. Pai, nesta hora eu quero abençoar cada um daqueles que estão ouvindo, assistindo este programa, para que o espírito de revelação possa abrir os seus olhos espirituais, para que eles entendam que a força do fraco é a justiça de Cristo. Amém. Senhor, para que eles possam viver não com base no seu merecimento, não confiado nas suas obras, sejam elas boas, sejam elas más, para que não vivam mais debaixo de condenação, Amém. mas que possam experimentar a paz de Deus no seu coração. Amém. Abra os olhos, dá revelação, para que eles possam experimentar essa vida abundante que está em Cristo Jesus, à disposição de todo aquele que crê. Amém. Eu declaro que é assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, que você possa permanecer nesta graça. Amém? E na próxima semana a gente vai voltar ainda falando um pouco mais a respeito da força do fraco. Muito bom esse Batom e Bate-Papo Cast de hoje. A força do fraco é a justiça de Cristo. Amém. Te esperamos semana que vem. Vai ser poderoso. Aleluia. Aleluia. Até lá. Bye.